Gente, então hoje nós vamos falar sobre feedback para desenvolvimento e a janela de Johari. Dúvidas vão colocando, pode levantar a mãozinha, pode ir perguntando. Por enquanto, se vocês puderem deixar os microfones fechados, é melhor, porque senão dá essa interferência que está dando agora, tá? E para começar a falar sobre o nosso feedback, eu quero primeiro que vocês vejam comigo esta ferramenta ou esse material chamado de janela de Johari. O que é a janela de Johari? Alguém aqui já ouviu falar da janela de Johari? Já, porque eu já falei, né, no nosso treinamento, mas falei muito rápido. Bom, a janela de Johari é uma forma, é uma maneira de visualizar um conhecimento sobre o ser humano, um conhecimento sobre os nossos comportamentos, um conhecimento sobre a nossa personalidade que foi identificada é uma forma de representação, na verdade, tá? Que foi identificada por duas pessoas chamadas. Opa, tem que desligar aí, tá bom? Vou Uma desligar pessoa. agora. Isso, por favor. Um chamado Joseph Luft e o Harry Ingham. Então, pegou o nome do Joseph e do Harry e se formou uma palavra chamada Johari. Então, quando a gente fala janela de Johari, nós estamos falando de uma representação, uma figura que foi usada por estes homens inicialmente para entender um pouquinho sobre o comportamento, um pouquinho sobre a personalidade, um pouquinho sobre como as pessoas são em relação a elas mesmas e em relação aos outros, às outras pessoas, tá? A janela de Johari, ela é representada desta forma aqui, olha. Nós temos quadrantes, né? 4 áreas, e essas 4 áreas elas são divididas da seguinte maneira: áreas conhecidas por mim, no caso pelo eu, tá? Áreas conhecidas pelo eu e áreas não conhecidas pelo eu. Áreas conhecidas pelos outros e áreas não conhecidas pelos outros. Então, resumindo, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma figura que diz assim, que eu, ser humano, que qualquer um de nós, seres humanos, temos uma parte em nós que é aberta, um quadrante da nossa personalidade, um lado da nossa personalidade que é aberto, um lado que é cego, um lado que é secreto e um que é desconhecido. Tem pessoas que têm o eu aberto, esse lado aberto mais amplo, onde elas são mais, onde elas são mais identificadas pelos outros e por elas mesmas. E tem pessoas que têm menos. Então, isso aqui, embora esteja num quadrado perfeito, dividido tudo igual aqui, mas ninguém é desse jeito. Ninguém tem exatamente a mesma porção de lado conhecido, de lado desconhecido, de lado secreto, de lado cego, tá? Isso aqui é só uma figura para nós entendermos. E como que a gente faz para saber o que é isso daqui? Para compreender e para viver de uma maneira melhor, apesar desses quadrantes nossos, ou, né, com esses quadrantes nossos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é sobre o eu aberto. O que é o eu aberto? O que é esse quadrante aqui aberto? O eu aberto é aquela área que todo mundo conhece, tá? É o meu comportamento que todas as pessoas veem, que todo mundo sabe como eu sou, todo mundo já olha para mim, já sabe aquela minha característica, né? Meus amigos, meus parentes, meus colegas de trabalho, meu chefe, meus liderados, as pessoas sabem. A maioria das pessoas sabem como eu sou, como eu reajo, e eu também sei. Então, por isso chamado de eu aberto. O eu aberto, tá vendo? Ele é conhecido por mim e ele é conhecido pelos outros. Todo mundo sabe como nós somos nessa área. Coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, coisas que a gente reage de uma maneira ou de outra. Todo mundo sabe, e nós também. O eu cego é aquela área nossa
que todo mundo vê, menos eu. Tá vendo aqui, olha, tá dizendo assim, não conhecido pelo eu, não conhecido por mim, mas conhecido pelos outros. A verdade é que todos nós temos um eu cego, tá? Todos nós fazemos coisas que todo mundo está vendo. Muitas vezes a gente está até cobrando das pessoas atitudes que nós mesmos não temos e as pessoas estão percebendo e a gente não está percebendo. Por que é chamado de eu cego aqui? Porque é igual aquele ponto cego quando a gente está dirigindo. Quando nós estamos na estrada dirigindo, existe um ponto cego que a gente fala quando você vai, de repente, mudar de pistas, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você vai entrar para a direita ou vai entrar para a esquerda, principalmente para a direita. Pode ter um veículo vindo, ultrapassando a gente e está exatamente no nosso ponto cego e nós não percebemos. Ele está vendo a gente, quem está atrás está vendo, todo mundo está percebendo, menos nós. Então, esse é o eu cego. O eu cego é aquele que as pessoas já sabem como que eu vou reagir diante de uma situação, coisas que eu falo, hábitos que eu tenho, e muitas vezes eu mesma não estou percebendo isso, tá? Então, o eu cego, ele nos coloca, assim, muitas vezes numa posição delicada, porque eu não consigo melhorar algo que eu não sei e, ao mesmo tempo, eu preciso melhorar aquilo, porque algumas vezes aquela atitude minha está trazendo prejuízo, não só para mim, mas para as pessoas, para os relacionamentos, para o trabalho, para tudo, tá? Então, todos nós temos isso aqui, gente. Todos nós temos um ponto cego, temos coisas em nós que a gente não consegue enxergar, mas os outros estão vendo. O eu secreto. O que é o eu secreto? O eu secreto são aquelas coisas nossas escondidas, sabe? São aquelas coisas que nem o nosso cônjuge, nem nossos pais, nem nossos melhores amigos sabem sobre nós, coisas que nós não revelamos a ninguém. Todos nós também temos, em menor grau ou em maior grau, mas todos nós temos uma parte secreta nossa, um lado que nós não confiamos, que nós não temos liberdade, que nós não sentimos a vontade para compartilhar com ninguém. E esse eu secreto aqui, ele traz muita dor para a gente, porque às vezes nós queremos compartilhar com alguém, falar, a gente às vezes quer se livrar daquilo, quer se libertar de alguns hábitos, de alguns vícios, de alguns pensamentos, de coisas assim que normalmente nos assombram, mas a gente não consegue fazer. Por quê? Porque nós não nos sentimos realmente com confiança em ninguém para isso. A gente, como pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, como coaches e como pessoas que lidam com outras, como líderes, nós precisamos aprender ou precisamos desenvolver habilidades de passarmos tanto assim a confiabilidade para as pessoas a ponto delas começarem a diminuir esse eu secreto delas e aumentar o eu aberto. Muitas vezes a pessoa está numa situação de angústia muito grande. E se você, como líder, é alguém que se mostra acessível, uma pessoa que se mostra ali generosa para ouvir, que se mostra atenta, que se mostra, sabe, realmente preocupada, com certeza, muitas vezes a pessoa vai abrir para você isso. Nessa área do eu secreto, acontece muitas vezes situações, problemas sexuais, que são os problemas mais difíceis das pessoas compartilharem, né? Às vezes, nesse eu secreto, tem homens e mulheres que têm até mesmo as suas dúvidas na sua área sexual, enfim, na sua feminilidade, na masculinidade, e ela não consegue falar com ninguém. Muitas vezes ela guarda aquilo para ela e aquilo traz uma vida de angústia, uma vida de dor, uma vida que a pessoa não é plena, não é completa. Né? E às vezes falar sobre isso ajuda, às vezes um conselho, às vezes abrir o coração. Mas todos nós temos, tá? O eu secreto, e o eu secreto ele é muito difícil de nós expormos para as pessoas. E tem o eu desconhecido, que é o que está aqui na quarta área.
O eu desconhecido, na verdade, eles são coisas que nós não temos a mínima ideia de como nós vamos reagir, de como nós vamos pensar, de como nós vamos fazer, de onde aquilo veio. Geralmente ligado a memórias de infância, a memórias até mesmo lá no ventre da nossa mãe. Coisas que aconteceram e que foram gerando em nós algumas situações, algumas reações, alguns traumas, algumas coisas, e a gente não sabe por quê, a gente não consegue entender isso. O eu desconhecido também é um eu que traz muitas vezes dores para nós. E como que a gente pode melhorar isso, né? Como que a gente pode melhorar esse eu desconhecido? Como que eu posso diminuir isso para melhorar a minha qualidade de vida, a minha plenitude? Bom, autoconhecimento, né? Buscando autoconhecimento, muitas vezes perguntando para Deus, pedindo para Deus, porque Deus é quem nos sonda, Deus é quem sabe realmente, que conhece todo o nosso aquele labirinto, sabe? Aquela profundidade da nossa mente, do nosso ser. Então Deus pode ir nos revelando algumas coisas sobre nós mesmos, mas o eu desconhecido ele está aqui e provavelmente é a parte maior de todos nós. Provavelmente não, né? É certo que a maior parte nossa desse nosso quadrante está de fato no desconhecido. Nós não sabemos como reagiremos, não sabemos como seremos daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, porque está tudo dentro daquela área do desconhecimento. E conforme isso vai vindo à tona, a gente vai se transformando, né? A gente vai evoluindo, a gente vai se renovando, tá? Então, dessas áreas todas, olha, o eu aberto não dá problema para ninguém. A não ser, né, que a gente seja aquelas pessoas bem, bem chatas. Aliás, vocês sabem que toda família tem alguém chato, né? Já ouviram falar disso? Toda família tem uma pessoa chata. Ai, se você falar assim, menos na minha família não tem ninguém chato. Pensa aí, tem alguém chato na sua família? Tomara E que quando tenha. você é a pessoa chata da família? Esse que é o Então, problema. pois é, por isso que eu tô falando. Tomara que tenha alguém chato na sua família, porque se não tiver, você é o chato. Porque toda família tem. No caso, na minha família, eu tô procurando, Verdade, viu? Tava falando com a pessoa verdade. hoje, assim, Sempre né? vai Porque eu ter sou um muito que é chato. mais difícil, né? A pessoa falando assim, porque eu sou muito chato, eu sou muito chato. Assim, mas quem te falou que você é chato? Né? Porque chato é uma coisa que as pessoas acham de você, não você de si mesmo, né? Isso. Eu não sou chato, mas todo mundo te acha chato, então você deve ser Então chato. deve ser, tem algum fundo de verdade. Exatamente. É o eu cego, né? É aqui, ó. Eu não consigo enxergar a chatice em mim, mas os outros estão enxergando. Bom, gente, então aqui o que que acontece? O eu aberto, ok, tranquilo. O eu cego, a gente pode melhorar através do feedback, através de buscar, de perguntar para as pessoas, através de observar a reação das pessoas diante daquilo que a gente faz. Então, o eu cego é possível também melhorar. O eu secreto também, a partir do momento que você começa a confiar, a ter pessoas em quem você pode depositar sabe, os seus medos, os seus segredos. Então é buscar gente assim. E talvez você seja essa pessoa para alguém. E o eu desconhecido, também com o feedback a gente consegue ir melhorando, mas principalmente com esse autoconhecimento, principalmente com isso que vocês têm feito. Os processos de coaching, a PNL, né, a programação neurolinguística, tudo isso são metodologias que nos ajudam a reduzir esse quadrante do desconhecido. E como é bom a gente ir se conhecendo, a gente saber que a gente pode melhorar, que tem muita coisa boa que a gente pode fazer, né? Bom, por que eu estou dando essa introdução sobre a janela de Joari? Porque, de fato, o que vai melhorar, o que vai reduzir os quadrantes mais fechados e vai aumentar o quadrante aberto, onde você vai se conhecer e as pessoas vão te conhecer e vai ficar mais fácil a convivência, é através do feedback. Tá? Então, por isso que a gente faz essa introdução e coloca a janela de Joari junto com o feedback. Então, vamos pegar aqui agora o feedback. E vamos entrar nesse tema. Até aqui, tudo bem? Posso Tá continuar? tranquilo, para mim tá tranquilo. Tudo bem, Tranquilo. gente?
Ok, então vamos lá. Então agora nós vamos entrar nessa parte aqui, ó, do feedback, e o feedback desenvolvendo pessoas, trazendo uma comunicação entre as pessoas. E um pouco, esse conteúdo eu levo sempre nas empresas, então vai estar um pouco aqui, a fala vai ser meio de empresa. Alguma coisinha eu mudei, mas a maior parte do que tem aqui é fala para empresas, tá? Que a gente leva esse treinamento quando nós fazemos um treinamento, isso daqui faz parte de um treinamento maior que nós levamos para dentro das empresas. Então, olha aqui, o que traz satisfação para as pessoas? O que mais traz satisfação e motivação para as pessoas? Para um funcionário, mas também vamos falar da igreja, das equipes dos ministérios que a gente lidera, vamos falar da nossa família, das nossas amizades, o que traz mais satisfação para as pessoas? Aqui a gente vê que a aprovação e direcionamento dos líderes está lá logo no primeiro lugar. Olha isso. Logo no primeiro ponto, isso aqui é uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, tá? E aqui diz que o que mais motiva e satisfaz um funcionário, e vamos trazer isso para o nosso dia a dia, vamos trazer isso para a igreja, é a aprovação que um líder oferece ao seu liderado, ou o direcionamento, né? O direcionamento. Quando o líder direciona, quando o líder acompanha, quando o líder aprova aquilo que seu liderado está fazendo, isso traz uma motivação muito grande para ele. Outra coisa que traz grande motivação é aprender e se desenvolver, aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Normalmente a gente vê dentro das empresas que os funcionários gostam muito, o corpo de trabalho da empresa gosta muito quando eles são valorizados e participam de treinamentos, e participam de encontros, de palestras. Isso traz uma grande motivação. Olha o que está em terceiro lugar: salários e benefícios condizentes com o cargo. Às vezes os benefícios da empresa nem são tão assim maravilhosos, mas a liderança que tem lá é uma liderança boa. A liderança que tem lá é uma liderança que direciona, que inspira, que influencia. Ali dentro a pessoa se desenvolve, ela vai crescendo. Então, o fato do benefício, às vezes o salário não ser tão bom, justifica a permanência da pessoa ali por conta desses outros itens, tá? E também, em quarto lugar aqui, foi percebido que a identificação com a empresa e com a liderança, mais uma vez, liderança, também é um motivo de satisfação e de motivação para os funcionários. Da mesma maneira na igreja, da mesma maneira dos ministérios da igreja, da mesma maneira dentro da nossa casa. Se o líder da casa, se você como uma pessoa que é ali o líder dentro da sua casa, você direciona seus filhos, você incentiva seus filhos, você acompanha seus filhos, eles se identificam com você, de alguma maneira você é uma pessoa relevante para eles, pode ter certeza que você vai conseguir desenvolver essa comunicação e, portanto, desenvolver pessoas. E aqui embaixo, olha, eu coloquei assim, né? De acordo com essa pesquisa, 66% das pessoas se demitem dos chefes e não da empresa. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que muitas vezes uma pessoa sai da igreja, não é por causa da igreja, não é por conta de tudo que tem ali. Muitas vezes ela sai da igreja por causa de uma liderança. Não estou falando da igreja da União, nem tampouco da igreja que eu frequento, mas estou falando de uma maneira geral. De maneira geral, as pessoas muitas vezes saem de uma igreja por causa da liderança, por causa das pessoas com quem elas lidam ou que lidam com elas. Vocês já observaram isso? Já viram Na como verdade, a gente, quando recebe, né, pessoas que vêm de outras igrejas, que talvez não foi por um motivo de mudança de cidade ou por uma questão, às vezes, que a forçou a fazer isso, né, mas por algum tipo de descontentamento, na grande maioria das vezes, não está relacionado, por exemplo, à doutrina da igreja,
não está direcionado ao estilo de culto, mas muitas vezes está direcionado a um líder, seja ele o pastor ou algum outro líder de ministério. Então a pessoa sempre vem com uma queixa e com algum tipo de mágoa, com algum tipo de ferida, né? Exatamente. Porque se decepcionou com algum líder. É isso mesmo. E o pastor usou a palavra certa, a mágoa, tanto no mundo corporativo quanto no mundo eclesiástico, tanto na igreja quanto na família, quanto no trabalho. O que muitas vezes acontece é que as pessoas se magoam, as pessoas se ofendem, as pessoas, de alguma maneira, elas são atingidas nas suas emoções. E por isso que elas acabam saindo. E do mesmo modo, quando há, igual nós estamos vendo aqui, o aprendizado, quando há aprovação, quando há direcionamento, quando há inspiração, quando há influência, dessa mesma maneira, é no sentimento que a pessoa está sendo alcançada e ali ela vai avançar. Então, o feedback, ele é muito importante. Está vendo que os 2 primeiros itens que falam de motivação e de satisfação estão ligados a feedback, que é o quê? Aprovação ou direcionamento, aprendizado e desenvolvimento pessoal. Então vamos lá. Agora vamos entender então um pouquinho o que é, afinal de contas, e quando que surgiu essa história do feedback. Diz a história que o feedback surgiu aqui, ó, lá no final dos anos 60, quando a NASA começou a enviar foguetes para a Lua. Então o povo ficava na Terra lá, né? Tinha a base que enviava os foguetes e muitas vezes os foguetes iam para o lugar errado, tá vendo? Então, no primeiro, aqui o sinalzinho estava indicando, havia um sinal lá nos foguetes e o sinalzinho indicava pi, 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 tá indo para o lado errado. Então, esse sinalzinho indicando pi, 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 tá indo para o lado errado, ajudava aqui quem estava em terra a corrigir o percurso. Aí mais um pouquinho, mais um sinal, pi, 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 continua errado, vamos mudar, vamos melhorar isso. Então, mais uma vez, as pessoas de terra, as pessoas que estavam lá na NASA, faziam a correção do percurso e o foguetinho continuava subindo. Da mesma forma, um terceiro sinal veio falando, olha, corrige mais um pouco, porque ainda não está no caminho certo, ainda não está atingindo o alvo. Corrige isso daí para melhorar. Então, isso eles chamaram pela primeira vez de feedback. Ou seja, o retorno, uma resposta sobre coisas que estavam sendo feitas para ver o que precisava ser melhorado. Então, o feedback nada mais é do que isso, tá? Um retorno que a gente dá para alguém, ou alguém dá para nós, sobre algo que a gente fez ou que nós estamos fazendo e que precisa ser modificado para ir para o lugar certo, para atingir o resultado desejado. Então, essa é a história que se conta aqui a respeito do feedback. Começando lá, o homem chegou na Lua em 69, né? Então, nesse período pré-Lua e para chegar na Lua é que se começou a se ter muito isso. Vê que aqui o computador, a partir dessa fase onde o computador, na verdade, começou nos anos 50, por aí, mas quando foi de fato desenvolvido foi no final dos anos 60. Então, aqui eles começaram a usar e fazer essa correção através dessas correções chamada feedback, através desse retorno chamado feedback, tá? Então, o feedback, o que é? A pessoa está indo para o lugar errado, a pessoa você está percebendo que aquilo não vai dar coisa boa, você chama essa pessoa e conversa e fala para ela, olha, vamos corrigir o percurso? Ou então, já tá bom, olha, que o percurso do foguetinho no terceiro sinal estava indo para o lugar certo. Ó, bacana, continua então desse jeito, foguetinho. Continua desse jeito, pessoa, continua desse jeito, irmão, continua desse jeito, filho, continua desse jeito, minha esposa, meu marido. Então, você acaba dando um feedback para a pessoa, que a gente chama, nesse caso, de um feedback positivo. Olha aqui, então, o feedback, ele tem... Deixa eu tirar esse negocinho daqui, pôr mais cantinho, pronto. O feedback, ele tem 2 tipos, basicamente, tá? O feedback positivo... Então, o foguetinho estava indo, tá indo bonitinho, certinho. Então, eu quero que o foguete continue repetindo, indo certinho. Toda vez que eu mandar um foguete para a Lua,
eu quero que ele vá do mesmo jeito, na mesma direção, da mesma maneira. Então, a gente chama isso de feedback positivo, dizendo que, ok, tá bom, continue assim. O que eu espero dizendo isso? Tá bom, continue assim. Eu espero que aquela pessoa continue repetindo o comportamento dela. Eu falei que ela está fazendo bem, então ela vai repetir mais. Eu falei novamente que ela está fazendo bem, novamente ela vai continuar repetindo. Feedback positivo, então, é isso. A gente de alguma maneira, leva para a pessoa um retorno dizendo assim, olha, está indo bem, continue, está indo bem, continue, você está indo bem, continue. Muitas vezes vocês que têm filhos, né? Todos vocês têm filhos, o filho chega em casa, mostra um boletim da escola, uma nota que ele não foi muito bem. Você vai ajudar, depois essa criança, esse menino, esse seu filho vai começar a melhorar, então começa a fazer um feedback positivo. Olha, parabéns, continue assim. A pessoa vai querer repetir e continuar melhorando cada vez mais. E tem o feedback de desenvolvimento que exige aí uma mudança. Então, você não está indo tão bem, vamos mudar? O foguetinho está indo na direção errada, vamos voltar para a direção correta? Tá? Então, o feedback de desenvolvimento, ele leva a uma mudança de comportamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele já já. Então, o feedback positivo, onde a pessoa está praticando, fazendo alguma coisa, tendo um comportamento cujo resultado foi bacana, foi legal, eu vou reforçar isso, elevar a motivação dessa pessoa, dizendo para ela que ela está indo bem e que assim ela deve continuar. O feedback positivo é importante, ele tem que ser que você tem que sempre estar dando esse feedback, você tem sempre que estar falando para a pessoa, olha, você está indo bem. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar fazer isso aqui, ó. Dar um feedback de desenvolvimento. Então, o feedback de desenvolvimento, nós vamos ver daqui uns minutinhos, que ele é quando alguma coisa não andou bem. Então, eu só vou falar com a pessoa quando as coisas não estiverem bem? Eu só vou falar quando estiver errado? Ou não, eu vou falar também quando ela tiver feito coisas positivas. Aí é o segredo da comunicação, tá? Falar quando a pessoa também faz coisas boas e não só quando faz coisas ruins. A regra é o quê? Errei e levei uma bronca. Acertei e ficou por isso mesmo. Mas nós estamos aqui hoje para aprender que errei, talvez eu precise realmente de uma correção, mas acertei, eu preciso de um que a gente chama de patrocínio positivo. Eu preciso que me digam, você está indo bem, continue assim. Vera, Sim. existe, né, uma crença, infelizmente, e essa crença ela é muito forte. Uhum. Alguns dizem assim até, não se pode elogiar. Ah, sim. Né? Se não estraga, então, né? Infelizmente, né, as pessoas têm, às vezes, esse problema com o feedback positivo, porque fala, ó, tá vendo? Foi só elogiar, começou a fazer meleca, né? Sim. Então, é uma crença que precisa ser quebrada, né? Um paradigma que tem que ser desconstruído, né? As pessoas, às vezes, têm medo de dar um feedback positivo, né? Eu penso assim, todo o meu tempo, a minha vivência, lidando com tantas pessoas, tendo empresa, a gente percebe, né, que às vezes existe, infelizmente, mais essa crença limitadora, né? Uhum. Então, a ideia, né, de como conseguir quebrar isso, né, para que a pessoa realmente entenda que ela está sendo aprovada, mas que isso também faz parte do seu desenvolvimento, né? Sim. Ela não se acomodar com aquilo, coisas do tipo, né? Sim, é isso mesmo. Mas é verdade, pastor, a crença de que se você vai falar e a pessoa não vai melhorar, essa é uma crença muito forte. Só que é uma crença que de verdade tem mesmo que ser derrubada. Porque quem de nós que está aqui não gostaria de receber um feedback positivo das coisas que faz? Quem que não gosta disso? Quem que não aprecia saber que o seu comportamento gerou um resultado bom e agora esse resultado bom pode ser repetido? Tá? Então, é verdade, a gente tem isso vem de muitos anos, isso daí vem até das outras gerações, mas é uma crença.
e como tal precisa ser tirada da nossa frente, né? Então pratica isso com as pessoas, pratique isso com pessoas, procura pessoas que, pensa em pessoas que você vai observar e ver que essa pessoa tem tido uma atitude legal, uma atitude positiva, ainda que não tenha em alguma coisa, em algum ponto. Porque o que a gente está falando aqui? Olha, a palavra é comportamento, tá? Nós não estamos falando do caráter da pessoa, do estilo da pessoa, do temperamento, nós estamos falando de um comportamento. Então, aquele comportamento da pessoa gera um resultado positivo. Gerando um resultado positivo, eu quero que se repita, eu quero que aquela pessoa compreenda que ela deve repetir sempre o resultado positivo. Então, ela deve manter sempre o mesmo comportamento. Então, assim, talvez a pessoa não seja boa numa área, num algo, não me agrade em algum aspecto, mas ela pode ter atitudes e comportamentos que são muito bons. E aquilo eu preciso dizer para ela, olha, nisso você tem sido muito bom, nas suas atitudes têm sido muito boas. Os resultados têm sido bastante positivos, tá? Pode me ligar depois da aula, viu, pastor? Não tem problema não, eu atendo. Aí, pastor, tá vendo? Não entendi. O Wanderson tá querendo um elogio, um feedback positivo. Wanderson, pode deixar que você vai ter. Olha aí, tá vendo? É a Vera quem vai fazer. Ela é a professora. Mas olha, ele está aqui, isso daí já foi parabéns, que nas outras aulas você continue fazendo isso, Wanderson, participando, estando aqui na hora certa. Aí, pronto, isso é uma atitude que mereceu, né, um elogio. Mas depois o pastor liga também, tá? Tem que perceber se não é carência também, né, Vera? Mas às vezes, mesmo quando né? Tem pessoas... Olha, nós vamos falar de uma coisa... Eu vou fazer um elogio para ele. Gostei muito do papel de parede aí. Tá me dando uma inveja, você na praia e a gente aqui, né? Tá vendo? Né? Queria trabalhar assim na praia também. Olha, na aula número 3, do dia 26/6, a gente vai falar sobre natureza motivacional. E aí, pastor Samuel, a gente vai entender que algumas pessoas realmente têm a carência, mas não tem problema nenhum. Ela é motivada por uma coisa que a gente chama de afiliação. Então, mas isso vai ser para a próxima aula, para daqui 2 aulas, tá? A terceira. Então, pastor... Espera então, Wanderson, para chegar lá. Espera tá que bom? vai. Olha, então vamos lá. Como dar um feedback... Oi? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu. Isso. Tá vendo? Ai, que virtude aí, que maravilha. Como dar, então, um feedback positivo? O feedback positivo, que é isso que nós estamos falando até aqui, ele deve ser dado com sinceridade, primeira coisa, tá? Então, transmita alegria e orgulho. Quando você pensa aí, eu tenho certeza que hoje alguém fez algo digno de louvor, digno de um feedback positivo aí na tua casa, tá? Vocês 3 aí, tenho certeza que alguém fez. Se não fez, até o final da noite vai fazer. Faça um feedback positivo, mas faça isso, olha, com alegria e orgulho. Filho, parabéns. Parabéns e tal, foi muito bom. Cite rapidamente o resultado, pois foi ele que deu origem ao encontro. Então, para evitar essa coisa de, eu elogio e aí já começa a desandar, não. Então, fala do resultado alcançado com a determinada atitude. Enfatize, então, o comportamento da pessoa. Diga como esse comportamento afetou você, outros envolvidos, a empresa, a igreja e o resultado. E encerre novamente enfatizando o comportamento. Então, o que nós queremos deixar claro aqui é que o feedback positivo, ele vai falar sobre a atitude, o comportamento daquela pessoa. Se vai falar sobre o comportamento, então ele tem que ficar claro, a pessoa tem que entender, é por isso que eu estou ganhando elogio, é por isso que eu estou tendo um retorno positivo, é por causa dessa coisa que eu fiz, é por isso, especifica. Porque senão ela não vai saber, ela vai, puxa, mas o que será que eu fiz de bom?
ela tem que saber o que ela fez de bom, ela tem que saber o comportamento que levou aquele resultado positivo e por isso ela está agora sendo elogiada, tá? Então, vou mandar esse material para vocês, mas eu gostaria muito, é uma das tarefas que vai ter aqui hoje para vocês, é aplicar um feedback em duas pessoas. Então, presta atenção que você vai dar um feedback positivo e você vai dar um feedback de desenvolvimento. No positivo, você vai fazer isso com alegria, você vai falar do comportamento e você vai dizer como esse comportamento afetou, né, a situação, afetou você, afetou as pessoas envolvidas e terminar dizendo, continue agindo assim, ou seja, enfatizando o comportamento, tá? E não serve o cônjuge. Qualquer um que tenha feito... Nem a sogra. Oh, já pensou se elogiar sua sogra? Pensa! Manifestado no quarto lá. Sogra querida, aquela macarronada que você fez estava sensacional. Nossa, foi muito bom. Faz de novo aquela macarronada que você fez. Muito bom. Volta no slide anterior para fazer um exemplo. Aqui. Sogra querida. Lá vem. Você não sabe como eu dei engordada mês passado. Bom. Você está cozinhando igual um satanás, porque está gerando gula. Esse é o comportamento dela. Né? Ela não vai mais fazer, viu? Porque isso aí ela vai falar, então peraí, que você vai passar fome agora comigo. Bom, gente, feedback de desenvolvimento, então. O que é isso? O feedback de desenvolvimento, aqui nós estamos falando bem de empresa, tá? Mas serve para nós também, como igreja. O feedback do desenvolvimento, nós vamos observar um comportamento da pessoa, uma atitude, alguma coisa que ela fez, que gerou um resultado, e esse resultado trouxe uma consequência ruim, tá? Então, o que eu quero? Que esta pessoa não repita mais a mesma atitude, não repita mais o mesmo comportamento. É o contrário do positivo. O positivo, eu quero que aquela pessoa continue repetindo aquilo que ela fez e que deu certo. No desenvolvimento, não, eu não quero mais que ela continue fazendo isso. Eu quero que ela mude. E como que essa pessoa vai mudar? Ela vai mudar quando eu trouxer essa pessoa para uma conversa, eu disser a essa pessoa o que aconteceu, identificar bem o que houve, qual foi o comportamento, qual foi o resultado e junto com essa pessoa traçar um plano de ação, tá? Então vamos supor que lá no teu trabalho você é líder, lá no ministério você é líder, lá na igreja, né, o pastor, que é pastor na igreja, alguém teve uma atitude, um comportamento que trouxe um resultado ruim e aquele resultado ruim gerou uma consequência, por exemplo, lá no Ministério de Louvor, gerou um tititi, gerou um problemão. Como que eu vou fazer agora? Eu não posso elogiar essa pessoa e dizer para ela, continue fazendo assim. E também não posso simplesmente chegar para essa pessoa e dizer, você agiu errado. Você não deveria ter feito isso. Não surte resultado quando a gente age assim, tá? Não surte mudança, não surte crescimento, desenvolvimento, quando nós simplesmente chegamos e dizemos para a pessoa, você agiu errado. Para ter um crescimento, para ter uma mudança, você vai ter que ir para o próximo passo. O próximo passo é ter um plano de ação com essa pessoa, traçar um plano de ação. Então, vamos supor, se você é líder, se você é chefe de uma equipe, mesmo lá, se você é líder do ministério na igreja e você está percebendo o problema, então traga a pessoa ou as pessoas, que pode de repente ser mais de uma junto aqui, traga a pessoa, enfatize o comportamento, enfatize o resultado e as consequências daquilo que aconteceram ou que ainda podem até acontecer e traça um plano de ação. Traçou um plano de ação? Aqui a gente vai para o coaching, tá? O coaching, ele faz isso. O processo de coaching faz isso. Diz assim, tá, o que você vai fazer para melhorar? O que você vai fazer agora, então, para mudar isso? O que você vai fazer para ser diferente?
Então, você traça plano de ação junto com essa pessoa, marca uma reunião para falar de novo sobre aquilo e ver se agora o plano de ação funcionou. Ah, funcionou. Nossa, fomos lá, eu conversei, eu trouxe todo o pessoal, falei com eles, dei um feedback, falei sobre o comportamento, sobre o que aquilo tinha gerado, sobre as dificuldades, todas as consequências ruins. Sentamos juntos, fizemos um plano, eles cumpriram o plano e agora, ó, ficou ótimo. Agora ficou ótimo, o que eu faço, gente? Feedback positivo. Feedback positivo, exatamente, porque agora eu quero que repitam novamente a mesma atitude, o mesmo comportamento. Então, aqui agora sim eu vou para, olha, parabéns, teu comportamento agora foi esse, mudou, trouxe tal consequência, continue assim. Parabéns, porque o comportamento é esse mesmo. Pronto, você fez o feedback positivo. Mas pode ser que não aconteça isso. Pode ser que aqui você vai para a reunião, na reunião aconteceu tudo de novo. De novo você vai chegar para a pessoa, falar sobre o comportamento, os resultados, as consequências, traçar plano de ação de novo, marcar uma nova reunião. E se nessa nova reunião houve mudança, beleza, feedback positivo. Se não houve mudança, plano de ação de novo. Vamos de novo fazer mais uma tentativa? Aqui a gente coloca 3 tentativas, tá? Geralmente no feedback pede-se 3 tentativas. Por quê? Se nós estivermos falando de uma empresa e você é o líder naquela empresa e o seu liderado ele não tem agido da maneira como é para agir, você fazendo isso por 3 vezes já justifica a demissão dele. Porque por 3 vezes você chamou, você conversou. Isso aqui é uma advertência, na verdade, né? Você chamou, você conversou, repetiu o mesmo comportamento errado. Você chamou, conversou, repetiu pela segunda vez. Chamou, conversou, plano de ação, repetiu pela terceira vez. Aí não tem mais o que fazer. Aí você precisa, que a gente coloca o encaminhar, né? Que é o dispensar quando é um funcionário. Às vezes mandar para um outro setor, às vezes mudar. Alguma coisa tem que ser feita, porque aquela pessoa já provou que ali ela não vai conseguir mais uma mudança, tá? Na igreja isso acontece muito, muito mesmo, das pessoas repetirem sempre os mesmos comportamentos. Mas por quê? Porque a gente não chega nessa parte aqui, ó, do plano de ação. A gente, normalmente, os líderes da igreja, eles não têm muito a coragem, assim, ou habilidade, não vou dizer nem coragem, né? A habilidade de chegar para as pessoas e conversar e falar, agora vamos traçar um plano para a mudança disso. Porque na igreja a gente não quer magoar, na igreja a gente não quer que a pessoa saia da igreja por nossa causa, na igreja a gente tem um monte de coisas, é o filho de não sei quem, é o não sei o que lá, é isso, é aquilo, e a gente acaba não fazendo. Só que não é um ato de amor deixar para lá. O ato de amor é você chamar a pessoa e conversar com ela. Né? Aí sim, com carinho, desenvolvendo todas essas habilidades. E a gente vai falar um pouquinho sobre agora como fazer isso, tá? Até aqui, alguém quer comentar? Eu só queria assim, colocar, né, que realmente essa ideia, né, do plano de ação, ou seja, ajudar a pessoa a encontrar uma solução, né, Vera? Porque às vezes a pessoa também está perdida, né? Às Sim, vezes aquele geralmente. comportamento já é resultado de algumas feridas do passado, né? Talvez uma má formação, né? Uma limitação, às vezes não é adequado à função, né? E aí, Exato, quando a gente exato. traça um plano de ação, a gente consegue, às vezes, realmente identificar, né? E até mostrar para a pessoa nesse feedback, que aí pode ser de desenvolvimento somado ao positivo, de dizer para ela, olha, eu creio que você vai funcionar melhor, né? Uhum, Numa outra área, vejo que a tua isso, aptidão é uma outra aptidão, talvez, né? isso. Em empresa acontece muito, né? Uhum, Assim, pelo menos comigo acontecia. A gente anunciava uma vaga, bem específica, vinham pessoas uhum, nada a ver com aquela vaga, né? Aí eu isso. falava, cara, você não leu assim a vaga, o teu currículo? Não, é que eu estou precisando trabalhar. Eu sei que você está precisando trabalhar, É, isso mas mesmo.
Você E às vezes você ele não precisa, vai, às vezes ele precisa né? trabalhar e a empresa precisa do funcionário, então ela aceita. É igual na Aceita, igreja. né? Às vezes na igreja você precisa de um líder e a pessoa quer ela não sabe o Quer suficiente servir, sobre né? ela, né? Que ela às vezes não está no lugar certo. Então, de verdade, é um ato de amor fazer isso, tá? Sim, sim, A pessoa está, na verdade, aqui, olha, a pessoa está muitas vezes no ponto cego dela, ela não está conseguindo enxergar as coisas, tá? sim. É. Então Ô, vamos Vera, lá. Sim, só que a gente tá falando de feedback no fluxo hierárquico de cima para baixo, né? sim, Em algum momento a gente vai conseguir ter uma visão de como seria o ideal fazer o caminho oposto. Por sim, exemplo, eu tô trocando de chefe agora na empresa, sim, né? Coincidentemente, meu futuro chefe vai ser um dos caras com quem eu mais tive atrito. sim, Ele tem um comportamento péssimo, irônico, enfim, já tive vários entreveros com ele, né? sim. Existe algum mecanismo inverso quando você, como funcionário, precisa dar um feedback para ele de que ele, como líder, né, como chefe, ele não está sendo muito eficaz? Sim, você pode simplesmente chamar ele para essa conversa, mas existe um tipo de feedback que a gente vai ver aqui, que está aqui, olha, é o feedback, Geralmente a empresa é o one-on-one, né? Não isso, tem. Geralmente, é, mas que é você, o one-on-one, você dá o feedback para ele te dá, né? e ele Mas te aí tem dá, que ser a cultura da empresa, né? isso, exatamente. Geralmente, Ó, aqui nós temos esse tipo de feedback que está um pouquinho para frente aqui, que é o feedback 360 ou 360 Canvas, alguns chamam 360 Canvas, tá? Esse feedback aqui é aquele que ele vai falar para você, ele vai dar um feedback para você sobre você e também vai permitir que você fale sobre ele. E os outros pares, as outras pessoas também vão poder falar, que é assim algo importantíssimo dentro de uma empresa, principalmente igual você está falando, uma pessoa que já chega com às vezes com algumas coisas que ela já traz nela, ela precisa ouvir os outros para saber o que afinal de contas é o meu ponto cego, o que afinal de contas as pessoas estão vendo que eu não estou vendo. E o que eu estou vendo nas pessoas que elas não estão percebendo? Então, eu quero dizer para elas, eu quero falar para elas a esse respeito, tá? Então, nesse aqui, olha, no 360, que é um método de feedback, você vai ouvir e vai ser ouvido, você vai falar e vão falar para você. Agora, de verdade, é muito difícil quando a pessoa é assim, você conseguir falar para essa pessoa. Talvez fosse. tem que ser a cultura da empresa, né, Vera? Porque senão, se Exatamente. ele chegar pro chefe dele e falar isso aí não for cultura da empresa, É, arranja um problemão, né? ele se queima, exatamente, ele se queima. Mas e é aquilo, sabe? É o que nós falamos aqui no começo. As pessoas se demitem do chefe. As pessoas vão embora por causa do seu líder, porque de alguma maneira ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu pedir feedback para os outros sobre ele não compreendeu a importância disso e ele acaba agindo de maneira que vão indo embora. As pessoas simplesmente vão, porque você vai chegar, é o que o Herbert falou, você chega num ponto que aquela não é a cultura da empresa e você vai falar, você vai ser a pessoa que vai ser queimada ali. Então, é Um alvo, preciso. né? O alvo, exatamente. É preciso a gente conviver com isso muitas vezes? É preciso, não tem jeito. Não tem como. Aí você vai para a inteligência emocional. Aí você vai aprender a lidar com essa pessoa apesar do jeito dela. Porque a gente não muda ninguém, não é? A gente só muda a gente mesmo. Então eu não mudo, eu não vou conseguir mudar uma pessoa dessa, mas eu posso mudar a minha reação ao que essa pessoa faz. Então você vai ser liderado por uma pessoa que você já sabe que tem coisas que não batem. Então você vai ter que entender, é o momento de eu chegar e falar? Se você já conhece a pessoa, já sabe que a pessoa não vai te ouvir, não vale a pena muitas vezes você gastar esse seu tempo. Talvez o que você tenha que fazer é investir em você mesmo, investir em você para aprender a lidar com isso de uma maneira que não te cause tanto desconforto, né? Essa que é a grande verdade. Mas existe sim a pessoa, da mesma maneira, quando a gente dá os treinamentos nas empresas, o que a gente fala é exatamente isso. A gente fala tanto sobre
a pessoa, o líder dar feedback, como ele aprender a pedir feedback, como ele aprender a ouvir as pessoas. Tanto que, olha, nessa tarefinha que eu vou passar para vocês hoje, vocês vão fazer um feedback com 2 pessoas, feedback de desenvolvimento positivo ou positivo, né? Se puder fazer um de cada, melhor ainda. E vocês vão solicitar um feedback de 3 pessoas. Então, você vai pedir para 3 pessoas te dar um feedback a respeito de você, tá? É um desafio, é um grande desafio. E, às vezes, a gente não consegue lidar com a resposta das pessoas. Às vezes, a gente entra naquilo e leva da cabeça, a gente leva para o coração. A hora que a gente levar para o coração, já era. A hora que você trouxer para sentimento, aí vai ser difícil crescer dentro daquilo, tá? Mas o desafio de vocês da semana vai ser esse. Vai ser pedir para 3 pessoas darem um feedback para vocês sobre. Você pode até perguntar sobre algo específico. Por exemplo, sei lá, como por exemplo, você, né, Wanderson, como ministro de louvor lá, eu gostaria que vocês me dessem um feedback, onde que eu posso melhorar, como que está sendo. Como pai, como marido, como lá com o seu chefe que vai chegar agora. Entende? Então, vocês vão ter que ter coragem, viu, meninos? Tem conversa, não. E quem vai assistir depois também. Vou dar uma saída, mano. Não, tá Se quiser, eu já cedo. começo, Wander. Tá cedo. Bom, Vou começar com o ministro de louvor, não vai para segundo feedback. Bom, vamos lá. Como dar feedback de desenvolvimento? Perceba o momento correto. Às vezes a pessoa fica brava, aconteceu naquela hora, ela fica brava, ela vai dar o feedback naquela hora também, só vai piorar o negócio. Então tem o momento certo, o lugar certo, individualmente. Todo mundo sabe aqui que tem uma regra: damos bronca em particular e elogiamos em público. Essa é a grande regra. Bronca é em particular e elogio em público, tá? Então, é individual, a não ser, como eu falei, né? Se aconteceu a equipe toda, o grupo todo fez alguma coisa, envolveu todo mundo, aí vai ter que conversar com todos. Defina o resultado, o comportamento e as consequências. Não pode falar assim, olha, aconteceu isso, mas devagar demais, tem que ser específico. Elabore um plano de ação em conjunto. Não adianta você falar para a pessoa, olha, então tá aqui o plano, eu quero que você faça isso para melhorar nessa área. Tem que ser em conjunto, tem que traçar junto com a pessoa. Nesse momento você tem que ser um líder coach mesmo. É isso que a gente está fazendo aqui, aprendendo a ser líder coach. Nesse momento você é um líder que vai desenvolver, que vai treinar, que vai ajudar a pessoa. Então tem que ser um plano de ação conjunto. Determine uma hora e uma data onde vocês vão conversar novamente. Termine o feedback incentivando e se colocando à disposição. Servir. Olha, estou aqui à tua disposição para o que você precisar. E tal dia a gente volta a falar sobre esse mesmo assunto. E volta, tá? Não pode esquecer. Depois passou lá um mês, a pessoa errou de novo, você fala, puxa, eu tinha marcado de conversar com ela e nem conversei, e agora ela repetiu. Então, novamente, eu chamo a atenção de vocês. Tem que levar isso a sério. Na primeira mudança do comportamento, aplique um feedback positivo. E faça sempre, olha, equilibre sempre feedback positivo com feedback de desenvolvimento. Então, saber a hora que vai fazer isso, definir o lugar onde vai fazer isso, falar sobre o comportamento e o resultado e as consequências. Então, é ser específico. A pessoa fez 20 coisas. Você não falou nada. Agora, ela fez uma que, tipo, a gota d'água, né? A gente tem essa mania de falar. Foi a gota d'água. Aí você pega e traz tudo para a conversa. Isso é papo de mulher, né? Mulher que faz isso, não é? As mulheres, os maridos aprontam, aí não fala nada. Aí 1, 2, 3, 4 vezes. Na 5ª vez, a gente fala tudo. Traz lá do tempo do namoro. Não pode fazer isso. Tá? Se fizer isso, não tem resultado. Então, é sobre o assunto, o tema é aquele. Termina incentivando, dá feedback positivo e vai sempre alternando, porque todo mundo faz coisas boas e todo mundo faz coisas ruins.
Então, mesmo que você está num momento de daqui uns dias você vai conversar com aquela pessoa a respeito de um comportamento que ela teve ruim, e nesse meio tempo ela teve um outro comportamento relacionado a uma outra coisa que seja bom, vai lá e dá o feedback positivo, mesmo que tenha uma coisa em suspenso, tá? Ainda aguardando. Tem que tomar cuidado com as emoções no feedback, que é a raiva, a vingança, né? A frustração e várias outras coisas. Então, aqui você pode imaginar várias emoções ao dar o feedback e pensar, o feedback é feito sem emoção. Eu não posso ter raiva, eu não posso ter rancor, eu não posso estar no espírito de vingança, de má vontade, tá? Agora, se eu vou dar um feedback positivo, aí sim, alegria, empolgação, para que a pessoa perceba que, de fato, você está sendo sincero naquilo que está falando. Os feedbacks, né, que nós falamos aqui, alguns dos métodos. Feedback burger. Que é o feedback burger? É aquele que você faz em 2 minutinhos. A gente chama burger e alguns chamam de sanduíche. Então, você pega 3 camadas, elogia a pessoa. Olha, você realmente tem agido muito bem, você realmente tem trazido muitos bons resultados e tal, e tal, tal. Aí você vai para você vai dar bronquinha agora. Mas aconteceu, o mais a gente nem usa muito, mas vamos lá, vou colocar aqui agora. Você tem sido muito bom, positivo, fez coisas maravilhosas, entretanto, neste momento, nessa situação, nessa atitude, nesse comportamento, não foi bacana. Então, eu queria só te falar sobre isso. Não foi bacana, precisa mudar. Mas aí você vai para a outra parte, né? O pão, o hambúrguer e o pão. Mas volto a dizer para você, volto a afirmar, você é uma pessoa que tem muito potencial, você está indo bem. Entendeu? Então, esse tipo de feedback que a gente... tipo assim, assopra, bate, assopra, é isso aí. Isso, elogia, bate e elogia. Bate não, né? Elogia, dá o Não, feedback. só uma figura de linguagem. Isso. É isso mesmo. Positivo, negativo, positivo, né? Isso é bem legal, isso funciona, isso é rápido de se fazer. Se é algo que você faz assim, aconteceu até mesmo num atendimento, numa loja, às vezes a gente vai num lugar, num atendimento, coisas corriqueiras no dia a dia, o frentista no posto de combustível que às vezes não fez algo ali. Então você pode, olha, rapidinho você faz isso. Olha, foi bacana e tal, mas poderia, né, ter visto aqui que não me agradou. Entretanto, eu continuo dizendo, foi muito bom, tem sido muito bom, vocês são muito bons. Então a gente leva isso muito para serviços, pessoas que costumam, igual eu estava falando agora com o corretor de seguros aqui. Então, às vezes, alguma coisa que ele fez, que eu posso falar, olha, você tem sempre me atendido muito bem, você é super competente e tal, porém, nesse momento você deu uma mancada comigo, mas isso não muda que você tem sido sempre uma pessoa muito bacana e que tem me ajudado bastante. Pronto, você deu um feedback, colocou no meio aquela situação que tem que ser melhorada e a pessoa, com certeza, ela vai falar, puxa, da próxima vez eu quero só os elogios, eu não quero a parte do meio, eu quero só ser elogiado. Mas no caso do hambúrguer aí, a parte do meio é a melhor, né? Depende, eu gosto, então. O hambúrguer, o bacon. Eu só gosto de hambúrguer, daqueles hambúrgueres caseiro mesmo, né? Aí sim. O artesanal, né, velho? Agora, esse negócio de McDonald's, não. Isso, tá certo. Gente, então esse é o feedback burger, muito usado, vocês vão ouvir falar muito dele, tá? É um dos mais comuns. Elogia, fala da atitude errada e elogia de novo. Faz isso que vocês vão ver os resultados acontecendo. O feedback mais é chamado MAI ou MAIS, que é o feedback, que na verdade que nós estamos falando de método, né? Então, o método aqui, o que é? Você pega o momento que aconteceu a coisa e já fala qual foi a atitude, o comportamento, aquilo que aconteceu. Qual foi o impacto que resultou? E aí sugere ou recomenda algo que possa ser feito diferente na próxima vez. Esse feedback mais aqui, ele não é quando a pessoa está cometendo coisas
graves, né? Erros que estão trazendo muitas consequências. Por quê? Porque aqui você vai fazer de uma maneira rápida, aqui você vai até recomendar ou sugerir já uma mudança, e a sua sugestão ou recomendação talvez não gere uma mudança se o erro ou se o comportamento da pessoa for mais grave. Aí você vai lá para o desenvolvimento, marca as reuniões, aquela coisa toda. Esse feedback mais aconteceu agora, nesse momento, alguma coisa que foi, né, desagradável, que trouxe uma consequência ruim, que impactou de uma maneira negativa. Então, você fala para essa pessoa, olha, aqui agora já vou te explicar o que aconteceu, foi isso, causou tal problema, e sugiro que da próxima vez você faça diferente. Ou então, o que você mesmo pode fazer da próxima vez? Isso aí, vamos pegar, por exemplo, uma prestadora de serviços. Né? Chega o cliente lá, vamos pegar uma locadora de carros. Chega o cliente e quer um carro. Aí, nesse momento, a pessoa que está atendendo lá, ela não anotou as coisas direito, ela não marcou, não fez a reserva, a pessoa chega lá, o cliente chega lá para pegar o carro, não está pronto, não tem carro. Nesse momento, resolve-se o problema, claro, né? Mas aí aqui, o líder vai chegar para essa pessoa e vai falar, naquele momento, olha, aconteceu isso, você não marcou, você esqueceu de marcar, tal. Aconteceu que o cliente ficou insatisfeito, saiu daqui reclamando, colocou, né, na verdade, como se a empresa não fosse boa. E eu quero sugerir para você que da próxima vez, para que você não faça isso, já anota, já deixa tudo certinho, tenha um checklist, então faça de uma maneira que você não vai errar novamente, você não vai falhar novamente nesse ponto. Pronto, você trouxe uma sugestão, uma recomendação para essa pessoa, então você fez esse feedback chamado feedback mais. Momento que aconteceu, atitude, impacto e já sugere algo para não se repetir. Tá bom aí? Tá bom, tranquilo. Tá. E o feedback 360 graus ou feedback 360 canvas. Nesse modelo são vários pontos de vista. Olha aqui, o colaborador para o colaborador, o gestor para o colaborador e o colaborador para si mesmo. Então, assim, sendo na igreja, sendo no trabalho, sendo na família, sendo onde for. São vários pontos de vista. Ele engloba, assim, diferentes opiniões. Por isso que se chama 360, porque passa em mim, passa no outro, passa no outro. Nós somos 3 ou sei lá, mais pessoas e cada um está ouvindo a opinião do outro, cada um está ouvindo o feedback do outro, cada um está ouvindo um parecer do outro sobre determinadas atitudes, tá? Então, esse feedback é muito usado nas empresas, obviamente, as empresas que têm essa cultura de crescimento, essa cultura de uma comunicação não violenta, uma comunicação mais assertiva, usa-se bastante isso, porque acaba que, assim, cada um vai percebendo melhor o outro, conhecendo melhor o outro e se conhecendo. E aí, com esse feedback 360, ele é muito bacana porque ele amplia muito o eu aberto das pessoas. Ele traz bastante, assim, conhecimento, porque eu ouço a opinião de um, a opinião do outro e a minha opinião mesmo. Eu ouço a opinião, vamos pôr lá no Ministério de Mulheres, né? Um exemplo, lá no Ministério de Mulheres... Ai, peraí, gente, que eu mexi aqui, bati o dedo aqui. Pronto. Lá no Ministério de Mulheres, por exemplo, uma fala para outra, senta-se todo mundo e todo mundo acaba fazendo aquele momento onde são trazidos à tona as dificuldades, onde um fala, olha, é assim, eu acho que não é legal, assim, eu acho que não é, assim, eu acho que é. Então, de repente, as pessoas ali acabam tendo uma performance melhor. O feedback 360, ele é muito usado para isso, para melhorar a performance. Então, pega um ministério dentro da igreja, pega, às vezes, dentro da sua casa, às vezes, dentro da sua equipe de trabalho, e faz isso, pratica isso. Aprende a perguntar para os outros e aprende a falar para os outros coisas que podem trazer um retorno positivo, uma mudança, que pode, de alguma maneira, ajudar a pessoa a reduzir o ponto cego, o ponto desconhecido e aumentar
aquele ponto aberto, aquele eu aberto. Bom, o feedback, vou procurar passar rapidinho, porque eu sei que o pastor daqui a pouco já vai sair, tá? 10 dimensões do feedback, ou seja, 10 coisas que precisa ter no feedback. Primeiro, elaboração de um plano. Então, você precisa pensar sobre o que vai falar. Não vai falando tudo aquilo que aparece. Por isso que tem que pensar bem, não é no momento de raiva, não é no momento de emoção, tá? Precisa ter evidência. O feedback, só um minutinho, Vera, desculpa te interromper, mas o feedback ele nunca pode ser ativo, né? Não. Senão ele não vai trazer o resultado esperado. Né? Não vai. Ele não pode. A pior coisa que pode acontecer é ser assim, porque daí não é um feedback, aí simplesmente é de fato uma reação a algo que aconteceu. Então, olha só, elaborar um plano, tá? Nesse plano, busque evidências. Prepare-se para negações, porque a pessoa sempre vai dizer que não foi bem isso, e defina a data de reavaliação. Então, ao planejar, é isso. 2. Abordagem específica. Tem que falar sobre o que aconteceu. Não pode trazer coisas que não tem nada a ver com aquele momento. A gente não estudou sobre o DISC. O DISC é o perfil comportamental, os 4 perfis comportamentais da pessoa, né, do ser humano. Nós não trouxemos, mas aqui ele fala que o D e o I são perfis comportamentais que sempre aumentam o problema. Então tem que tomar um cuidado. Mas aqui vocês ainda não viram isso, tá? Tomar cuidado com o eu acho. Eu acho que a sua atitude não foi boa. Eu acho que você não deveria ter feito isso. Quando eu falo eu acho, a pessoa vai falar para mim assim, quem é você para achar alguma coisa? Ela pode até não expressar, mas ela vai pensar. Quem é você? Por exemplo, o Wanderson chega lá para esse líder dele e fala, olha, eu acho que você precisa mudar algumas coisas. Ele vai falar assim para ele, mas peraí, quem é você para achar? Eu não te pedi opinião. Então, a gente não pode usar a expressão eu acho, tá? É uma abordagem específica. Outra coisa, foco no comportamento. Já chamei bem atenção sobre isso. Gente, vamos falar do comportamento. Não vamos falar da pessoa, da personalidade. Vamos falar daquilo que ela fez. A atitude, atitude, comportamento específico. Pontos a observar, não foque no resultado, especifique o comportamento. O comportamento é que vai levar a pessoa a compreender que houve um resultado exatamente por causa dele, tá? Faça com que a própria pessoa diga o comportamento. Isso aqui minha mãe fazia muito com a gente. Então, o que foi que você fez mesmo? O que aconteceu? Aí a gente tinha que falar, né? A pior coisa é você ter que falar. Praticamente você está diante do juiz. Mas é isso, tá? Você ajuda a pessoa a entender o comportamento dela. Escolha a hora e o local corretos, tá? Não deve demorar muito também. Eu vou marcar, deixa eu ver na minha agenda. Daqui a um mês eu vou falar sobre o que o fulano fez hoje. Não vai funcionar. Você não pode deixar esfriar. Aqui, olha, quanto mais próximo do acontecimento, melhor. Quanto mais próximo, melhor. Então, não deixa passar muito tempo. Deixa passar só o tempo necessário para diminuir aquele climão, né? Mas não deixe passar muito. A quinta dimensão do feedback é que ele tem que ser equilibrado. Tanto positivo quanto desenvolvimento. Então, você olha as pessoas fazendo coisas boas e elogia. Não deixa só as pessoas imaginarem que você só está vendo o lado negativo delas. Pense que você gostaria, né, que visse o seu lado positivo, então o outro também gostaria, tá? Mostre o lado positivo também das pessoas. Olha aqui, flagre seus liderados fazendo coisas boas. Será que eles não fazem coisas boas? Será que as pessoas com quem você trabalha não fazem coisas boas também? Será que na sua família não fazem coisas boas? Será que a sogra do Wanderson não faz coisa boa também? Com certeza, né, Wanderson? Com certeza ela faz. Fez a Marcelina, ó, então. Não, pois é, olha aí, pelo menos isso, essa já é uma prova. Então, veja as coisas boas. Te interromper, mas realmente eu vou precisar sair, tá bom? Tá bom. Aí, se você puder depois encaminhar pra gente, né? Encaminho, vai ficar gravadinho, a gente encaminha, tá? Já estamos gravando aqui.
Obrigado, Vai viu? com Boa Deus, noite aí, viu? Ivan. Boa Depois noite, tem, Herbert. vou passar a tarefa e não deixa de fazer durante a semana, tá? Boa Tá noite, bom, pastor. tá bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, equilibrado, né? Às vezes eles estão fazendo coisas positivas e a gente não está falando sobre isso. Outra dimensão, o feedback relevante. Ao se relacionar com os outros e ao expressar a opinião, não se deve perder a cabeça, porque senão perde também a importância do que está sendo feito. Cuidado novamente, né? Cuidado com o estado emocional. Tenha foco no hoje, pois o passado é mais fácil de contestar. Então, se eu falo do que aconteceu há não sei quanto tempo, a pessoa pode simplesmente falar, mas não era bem assim, não foi bem assim. Então, por isso que lá atrás, agora nós falamos, plano de ação, provas, evidências, tenha evidências daquilo que você está falando. Sai do achômetro, né? Feedback eficiente. Eficiente é o feedback que vai direto ao assunto. É o que você não fica falando um monte de coisa. Ah, tem gente que vai fazer um feedback, primeiro ela fala 1000 coisas, vai lá, passeia para lá, para cá, depois volta. Não. Se você marcou um horário, uma data, um momento, um local para dar um feedback, dê o feedback. Não fale de outra coisa, faça feedback. E aqui diz, ó, inclusive, uma maneira, né? Estabeleça contato visual. É muito chato você estar conversando com uma pessoa, você está, de repente, dando feedback a uma pessoa e olhando assim, né? Olhando para outro lugar. Dá a impressão que você não tem coragem, dá a impressão que aquilo que você está falando não é verdade. Então, quando a gente está falando algo que é verdade, quando a gente está falando algo que é relevante, a gente olha nos olhos das pessoas e fala. Então, como vai ser um momento de você com a pessoa com quem você está conversando, então, contato visual, foca as questões essenciais, vá direto ao assunto, tá? E foque em, no máximo 2 questões, ó, não fica falando muito. Estilo eficaz, também uma outra dimensão. O que é o estilo eficaz? O estilo eficaz é você focar no desenvolvimento daquela pessoa e não na punição. Feedback que você vai dar, que você vai punir, não é feedback, é penalidade, né? É castigo. Então, o feedback, ele não é um castigo, não é para a pessoa sair dali até meio torta, porque tanta lambada que levou. Não, é para a pessoa entender que é possível mudar, que é necessário mudar e que ela vai conseguir mudar se ela assim quiser, tá? Então, o estilo eficaz, ele fala disso, ele fala de você conseguir falar com essa pessoa de uma maneira que ela vai compreender. Se ela precisar de um conselho, você vai dar, mas não é esse o seu papel naquele momento. Você não está ali para aconselhar, você não está ali para passar a mão na cabeça, você não está ali para falar de coisas que, mas eu sou assim, por quê? Não sei o que lá. Não, nesse momento não é eu sou assim, por quê? Isso, aquilo outro. Não, nesse momento você vai falar sobre o que aconteceu, você vai falar sobre aquele comportamento, vai falar sobre a necessidade da mudança, vai ajudar essa pessoa a mudar. Então, muitas vezes, no feedback, a pessoa se perde um pouco e ele não funciona porque começa a trazer outras coisas, não é tão eficaz, não é tão assim focado na situação. Tá? Então, cada vez que formos fazer um feedback, tem que pensar nisso também. Será que eu estou trazendo outras coisas? Será que eu estou aconselhando? Será que eu estou transformando isso num bate-papo e não num feedback? A 9ª dimensão é descrição das consequências. Descrever o que a liderança sente, o que o comportamento está causando dentro da empresa ou mesmo dentro da igreja. O que está causando para a equipe, o que vai trazer de resultado, às vezes de consequência na carreira da pessoa, tá? Então, mostrar que o comportamento tem consequências e essas consequências geram impacto, tanto positivo, né, se for lá no positivo, quanto negativo. Então, o que você faz na hora que você está dando um feedback é tudo aquilo lá. A hora, o lugar, o jeito, a eficácia, a relevância, tudo, tal. E também, mais uma vez, e a gente está repetindo isso N vezes aqui para ficar bem claro, mais uma vez o seu comportamento trouxe tal consequência. E poderá trazer consequências ainda maiores.
Então, muitas vezes, na hora de fazer um plano de ação, você vai trazer ali no plano de ação uma consequência caso a pessoa não consiga alcançar o que está sendo proposto. E, por fim, a capacidade de ouvir. Dar feedback passa por ouvir as pessoas. Embora não seja um bate-papo, embora não seja uma conversa, mas você tem que dar a oportunidade para a pessoa expressar o ponto de vista dela. Não ficar se justificando, não ficar trazendo desculpa e afastando a responsabilidade. Algo importante dentro do feedback é que aquela pessoa com quem você vai falar seja verdadeiramente a responsável pelo ato, tá? Então, lá atrás, aqui nas dimensões, nós já vimos. O plano de ação, você vai também ver ali se aquela pessoa de verdade é a responsável. Porque se ela não for a responsável, não vai adiantar. E se ela é de fato a responsável, então não vai caber desculpa. Não vai caber, por isso, por aquilo outro. Coitado de mim. Não, vai caber deixar ela expressar. Muitas vezes, bom, errei, sei que errei, não justifica, mas tem isso, isso, isso. Então, às vezes é preciso ouvir a pessoa. Às vezes é preciso ouvir a pessoa também para saber o que ela pode fazer para mudar. Então, vamos lá, o que você pode fazer? Onde que você pode melhorar? No que eu posso te ajudar? Tá? Então, passa muito por essa questão de ouvirmos aquele que nós estamos dando um feedback. O feedback, na verdade, como nós falamos, é um ato de amor. E um ato de amor é ouvir também. É dar oportunidade para a pessoa falar, se expressar. Recebendo feedback. Então, vamos lá, né? Aqui, ó. Ouça atentamente, sem fazer interrupções. Então, vamos supor que o Wanderson vai receber lá, vocês, o Herbert também, todos aqueles que estão aqui, vocês vão fazer agora a tarefinha dessa semana, que é aplicar 2 feedbacks e solicitar 3. Então, faça assim, ó, ouça atentamente, sem fazer interrupção. Mas eu não concordo com o que você está falando. Não tenho concordo, não concordo, você vai ouvir um feedback. Seja humilde para reconhecer que você apresenta aspectos a serem aprimorados. Dê abertura para que as pessoas possam chegar até você. Evite testar ou corrigir a observação. Na dúvida, solicite que outras pessoas falem também, porque às vezes uma pessoa fala uma coisa para a gente não concorda muito. Só que aí 2, 3, 4, 5 falaram, né? Nós comentamos isso no começo. Se várias pessoas estão falando, pode ser que tenha um fundo de verdade. Vamos procurar saber? Tenha maturidade para entender que feedback é um momento rico para autoanálise e participe da elaboração do plano de ação. Então, vamos imaginar que vocês dois, meninos que estão aqui no ao vivo, vocês vão falar, um dos feedbacks que vocês vão pedir vai ser para as esposas. As esposas provavelmente vão dizer, olha, você precisa melhorar em tal aspecto, eu noto que a sua atitude aqui ela não é bacana e tal, e tal, e tal. Aí você pode, junto com ela, falar assim, então tá bom, me ajuda a elaborar um plano para melhorar isso. O que eu posso fazer? Pensa, como que essa pessoa, quando você disser isso, vai se sentir honrada? Como que ela vai se sentir assim valorizada? Falar, puxa vida, ele está levando em consideração o que eu penso. Ele está levando em consideração o que eu passo, o que eu estou falando para ele. Então, veja, né? E as meninas que forem fazer depois também isso, e vão ouvir essa aula posteriormente, pensa nos seus maridos, como que eles vão ficar assim, boquiabertos, talvez, de perceber que você está pedindo ajuda para uma mudança em algo que você não percebia antes e que agora ele está falando para você, né? Então, o feedback, ele traz isso para a gente. A partir do momento que eu tenho coragem, que eu tenho assim, um amor pela pessoa que está falando comigo também, e não só para com ela, não só dela para falar para mim, mas eu ouvir o que ela está dizendo, isso pode trazer grandes transformações, viu? E pode trazer, assim, muitas vezes, restauração de relacionamentos. Olha, cale-se e ouça, honre o feedback, reflita e inicie a mudança comportamental. Senão, de que adianta o feedback? Perda de tempo, tá?
Aceite como uma crítica ou como um processo de amor. Eu sugiro que aceite como um processo de amor para o seu desenvolvimento. Aqui é tudo isso que nós falamos aqui, mas esse quadrinho, ele tá aqui, não vai fazer muito sentido para vocês nesse momento, tá? Seria de algo mais profundo. Gente, tenho também aqui, coloquei para vocês um formulário para você fazer o feedback negativo. Não que vocês vão usar, nesse momento vocês não vão precisar usar isso, mas vamos supor que você tem um liderado, você está lá na sua empresa, você está num cargo de liderança hoje e você quer fazer um feedback. Você tem aqui um formulário que ajuda muito nisso, onde você põe o nome da pessoa, o resumo do que aconteceu, o resultado negativo, os comportamentos e as consequências e uma sugestão de um plano de ação. A data do retorno, aqui embaixo, tá? Quando vamos falar novamente, e aí, quando vier novamente, você faz um outro plano desse, tá? Então, é mais um formulário para ajudar aqueles que realmente têm principalmente dentro da empresa, algum tipo de liderança, podem usar esse formulário. E se quiser usar para essa tarefa que nós vamos colocar, também fique à vontade. E esse é o nosso último quadro deste momento. Deus nos fez de um modo que não vemos nossas costas. Às outras pessoas está reservado vê-las. Por isso é importante levar em conta o que elas veem. E eu vou abrir, meninos, para vocês comentarem esta reflexão. Deus nos fez de um modo que não vemos nossas costas. Às outras pessoas está reservado vê-las. Por isso é importante levar em conta o que elas veem. O que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam? Vocês acrescentariam alguma coisa a isso? Vocês haviam pensado sobre isso? Fala para mim. Eu acho que elas enxergam aquilo que às vezes a gente não está enxergando, né? Que é aquele primeiro quadrinho lá que você falou. Uhum. Eu acho que faz todo sentido, né? Uhum. É isso mesmo. E você entende, ou vocês concordam que, de verdade, quando as pessoas nos ajudam a enxergar as coisas que nós não estamos enxergando, nós devemos encarar isso como um algo bom para a nossa vida, mesmo que no momento, na hora, porque quem gosta? Eu não conheço ninguém que goste de receber um feedback negativo, de receber uma crítica, de ser assim, confrontado com alguma coisa que faz que não é bacana. Não conheço ninguém que goste, mas todos nós crescemos assim, não é? Como eu sempre trabalhei em empresas que têm essa cultura de feedback, né? Uhum. Geralmente a gente ou é aquele one-on-one, 360, né? Geralmente é 1-a-1, ou 360, mas que às vezes não era divulgado quem falou aquilo sobre você, né? Você viu os feedback, mas você não sabia quem que falava, né? Uhum. Até na última aula de coach, penúltima aula de coach, eu acho, se eu não estiver enganado, você tinha dado uma dica para mim que um dos meus medos era me expor em público, né? E eu tinha medo do que as pessoas pensavam sobre mim, ia pensar e tudo mais. E você falou, ó, colha feedback das pessoas, o que elas pensam sobre você. Sim. E aí eu fui atrás de ex-chefes, eu fui atrás da minha esposa, eu fui atrás de amigos, Legal. e colhi esses feedbacks sobre a visão que eles têm sobre mim, tanto a parte boa quanto o que eu precisava melhorar, né? Isso foi super legal, né? Além do que eu já via de empresa, né? Sim, que legal. Legal. Então você já fez uma parte da tarefa da semana, olha aí que bacana, né? E isso ajudou Exatamente. você? Isso trouxe para você uma... Sim, apesar de talvez não abriu a visão, não muito né? feliz em algum momento, mas te ajudou a crescer? Sim. Não, é legal a gente saber quem a gente é quando a gente não se enxerga, né? Que é exatamente essa frase, né? O que os outros estão vendo, que às vezes a gente não percebe, né? Então, isso é super legal. Super legal. Assim, é ruim, te confronta, mas é legal. Sim, exatamente. Te ajuda a melhorar e a crescer, né? Não é confortável naquele momento, mas depois, né? Depois a gente... É algo que liberta. E você, Wanderson? Eu queria só complementar a questão do Herbert, né? Ele compartilhou comigo durante o curso do coaching, a gente até percebeu que ele no one-on-one, né?
essa conversa um com o outro. Ele é um cara super comunicativo, um cara, meu, bacana de conversar, e tudo que ele tinha desenvolvido uma dificuldade em falar em público, né, que ele não tinha, mas começou a desenvolver isso e ele não, né, ainda estava tentando lidar com isso, e ele mesmo compartilhou que fez a matrícula, né, no curso de oratória. E nesse final de semana nós tivemos um curso de evangelismo na igreja. E aí pediram para que 2 pessoas dessem lá o feedback em público de o que estava achando, né? Das aulas, dos exercícios. Ele foi um dos que se voluntariou. Olha aí. Lá, né? E percebi que no meio do processo eu peguei o celular para filmar. E ele ficou um pouco mais travado ali na hora. Isso deu uma travada nele. Porque, na verdade, ele estava filmando todo o curso, né? Sim. Então, assim, deu uma travada nele na hora, assim, aos poucos, assim, eu percebi que ele encontrou um desafio diferente ali, mas ele tentou lidar com ele e tal, mas esses desafios, eles vão acontecer, né? Em algum momento, ele perseverou e tá aqui falando com, né? E é legal você ver que ele está se desafiando, né? Então, assim, e o próprio mentoria lá do evangelismo, ele mostrava isso, era o exercício de mostrar que às vezes as rotas vão sendo mudadas, né? A pessoa não tem uma receita de bolo, né? Sim, então, mas ele tá indo muito bem, assim, eu acho que ele tá se desafiando, e isso é legal você ver a pessoa que tá se desafiando, ele te motiva a se desafiar, fala, cara, ele tá fazendo, eu tenho que fazer, eu vou fazer também, porque a gente tá junto, na mesma missão, né? Sim. Isso é muito legal. Porque é verdade isso daí, Wanders. A hora que eu vi o celular me filmando. Ontem foi até engraçado, porque chegou só comentando que chegou a Rebeca com uma pergunta no final do culto. Você não estava lá, eu acho que eu não sei se você chegou depois, mas perguntando para mim assim, quem que eram os 3 patriarcas da Bíblia? Cara, a hora que eu vi alguém me filmando, deu branco, geral. Eu falo assim, não, é Abraão, Jacó, a Isaac não, aí eu me perdi totalmente porque eu vi alguém me filmando, né? Aí, o que eu fui pesquisar? Olha que engraçado, né? Falei, eu preciso aprender a me comportar diante de uma câmera, né? Saber como lidar. E aí, um dos vídeos que eu vi até no YouTube, a pessoa falou assim, grava você mesmo. E aí eu parecia um retardado aqui, gravando eu, né? Tipo assim, retardado no modo de dizer. Gravando eu mesmo para tentar, tipo... querer mudar isso, né? Se acostumar com a câmera, porque também é algo que eu também sempre tentei fugir, assim. Mas legal. Mas tô tentando mesmo desafiar. Fui bem no meu feedback, Vera? Foi bem, foi ótimo, parabéns. Legal, né? E assim, Herbert, eu acho que o Herbert pensar há 2 ou 3 meses atrás... 3 meses atrás, falar, não, eu vou no dia 5 de junho, sei lá, eu vou ter superado tudo isso. Acho que você mesmo não acreditaria, né? Não, duro que não. É o que eu falei, eu sempre tentei fugir, né? Mas a hora que a gente começou a fazer o curso, que a gente começa a ver as nossas virtudes, as nossas qualidades, né? Isso. E lógico, colocando isso tudo diante de Deus, né? Sim, claro. Em oração, né? Então, isso começou a me dar força, até mesmo igual feedback igual do Wanderson, do Thiago lá, que ficou, né? Foi meu parceiro ali maior tempo. De outras pessoas que me conhecem, igual esse feedback, você falou, corre atrás de pessoas, né? Vai atrás de pessoas que te conhecem para te dar o feedback, né? E ver qual que é a visão delas sobre você. Então, isso foi aumentando, vamos assim dizer, talvez a minha autoestima, talvez a minha coragem, né? E tudo mais. Então, é assim mesmo, é assim que a gente... O fato de ir atrás do curso. Eu quis fazer aqui o exercício para fazer com o Herbert, para a gente ver se ficava claro na minha mente como que era a questão do feedback. Sim. Mas agora pegando a sua pergunta, senão eu vou ficar sem te responder, né? Sim. É fundamental. Eu tô vivendo um desafio novo, né, na igreja, o Herbert sabe, tem passado por um período de experiência ali para ajudar a igreja com a parte da administração, né? Sim. A gestão ali da igreja. A gente tem enfrentado desafios, né? E hoje uma das secretárias lá, ela falou assim, olha, eu preciso falar com você, você vai me ouvir? Então, se ela usou essa expressão assim, você vai me ouvir, é porque eu entendo que eu tenho tido dificuldade de ouvir. Né? De uma maneira dela. E a outra brincou, falou, falou bem assim. Então, quer dizer, eu tenho passado essa má impressão de um mau ouvinte.
né? Porque às vezes a gente chega lá e são muitas demandas, a gente quer ser dinâmico. Eu tenho essa deficiência, eu preciso melhorar. Eu sou hiperativo, então eu já fico ouvindo a pessoa pensando na resposta. Sim, é um exercício, né? É um exercício que você vai fazer. Mas é legal, só o fato de você já ter ouvido, na verdade você ouviu, você prestou atenção no que falaram, né? Mesmo que ela não tenha falado de uma maneira para te dar um feedback, mas só do jeito que ela falou, você já falou, puxa, isso é um feedback que ela está me dando sem perceber, tá? Mas exatamente assim, isso. Eu estou ouvindo a pessoa, mas eu passo a impressão de que eu não estou ouvindo. Mas coisas que você vai praticando, viu, Anderson? Porque algumas coisinhas a gente sempre vai ter que ir mexendo, a gente sempre vai ter que ir mudando. E é a vida inteira, nunca nós vamos ser perfeitos. Esquece que nunca vai ser 100% aquilo. A gente vai buscando. E a questão dessa parte que a gente colocou aqui, olha, só para nós concluirmos o nosso encontro, essa questão aqui, ó, dos eus, né, do conhecido, do desconhecido, conhecido pelos outros e conhecido por mim, isso aqui a gente vai trabalhando. Cada vez que eu ouço alguma coisa, igual você ouviu uma palavra que já deu um toquezinho lá para você, com certeza seu ponto cego aqui já diminuiu em relação a isso, né? E agora, claro, aí você vai adotar uma de duas posturas, ou você vai falar, puxa, elas não têm nenhuma razão, ou será que elas têm razão? Será que realmente é necessário uma mudança? Será que eu estou passando mesmo essa ideia e não é só uma ideia, é realmente um fato? Tá? Então é assim que a gente vai crescendo. Gente, eu acho que nós podemos chegar no final, não sei se eu vou parar de gravar aqui só para nós falarmos tchau, peraí. Eu quero dar um tchau para quem não participou agora, que você possa ouvir toda essa aula e depois, se tiver algum comentário, se tiver alguma pergunta, pode passar pelo grupo, gente, tá bom? Que fiquem todos com Deus.